Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, paz e bem. Queremos com este vídeo, falarmos um pouco sobre a devoção, a excelência do Santíssimo Rosário. Estamos em outubro, mês do Santíssimo Rosário. Este mês que a Igreja dedica especialmente à devoção do Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Esta tábua de salvação, podemos assim falar, o Santíssimo Rosário, que foi tão pedido nas aparições de Nossa Senhora e especialmente nas últimas aparições, claro, que aprovadas pela Igreja, que é a aparição de Nossa Senhora em Fátima, tão conhecida, exatamente tem-se o nome, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Porque ela falou, eu sou a Senhora do Rosário, e pediu para que continuássemos a rezar o terço. Temos também a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, que também apareceu com um rosário na mão, e pediu a Santa Bernadette também que rezasse o rosário. Temos também nesses últimos tempos, e não só nestes últimos tempos, muitos santos devotos do Santíssimo Rosário de Maria, especialmente um que é bem conhecido entre todos, São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, mais conhecido como Padre Pio, tão devoto do Santíssimo Rosário. É dele aquela frase tão conhecida: o Santíssimo Rosário é a arma para vencer todas as batalhas. Também, mais especificamente, ele fala: o Santíssimo Rosário é a arma para esses tempos. Nós sabemos que a devoção do Santíssimo Rosário, Nossa Senhora revelou a São Domingos de Gusmão, especialmente naquele tempo em que a heresia albigense trucidava as almas, levava tantas almas à perdição. E São Domingos estava sem saber o que fazer. E aí Nossa Senhora revela a ele a devoção do Santíssimo Rosário. Revela a ele quão poderosa é esta arma contra o demônio, contra os inimigos da nossa salvação. E aí São Domingos propaga esta devoção do Santíssimo Rosário, e aí várias almas são libertas desta heresia e também são protegidas. Temos vários milagres também na vida de São Domingos de Gusmão a respeito do Santíssimo Rosário. E o mais notável entre eles é daquele homem possesso entre a multidão. E São Domingos então para o sermão e começa e pede para que todos recitem junto com ele Ave Maria, que rezem junto com ele o rosário. E aí aquele homem possesso começa a gritar, e dele vai saindo legiões e legiões de demônios,
porque o demônio não suporta. Como já falamos em algumas lives atrás, o demônio não suporta o nome de Maria, que derrotou ele pela humildade. Ele que perdeu, né, o seu trono no céu pela soberba. E Maria que foi exaltada, que foi glorificada por Deus, por ser a humilde serva do Senhor. Então, nós queremos aí pôr em destaque esta devoção. Já em Fátima, Nossa Senhora enfatizou várias vezes a devoção do Santíssimo Rosário, pedindo aos pastorinhos que continuassem a rezar o Rosário todos os dias, né? Como nós sabemos, só aqui no Brasil que temos esta distinção entre terço e rosário. Fora do Brasil, tudo é rosário, né? Seja a terça parte, os 5 mistérios, seja os 15 mistérios. Aqui no Brasil nós temos esta distinção entre quando rezamos só 5 mistérios e quando rezamos os 15, né? Tudo é rosário, não deixa de ser rosário, né? E já o próprio nome já fala, né? Rosário, ou seja, é um buquê de rosas. Podemos assim falar também uma coroa de rosas que oferecemos a Nossa Senhora, porque rezamos a saudação angélica. A primeira parte da Ave Maria é toda bíblica, né? Vemos ali a Ave Maria, Ave cheia de graça, né? O Senhor é contigo, né? E aí temos o anjo Gabriel que sauda a Nossa Senhora. Depois temos aquelas palavras, né, de Isabel, que é cheia do Espírito Santo, diz o Evangelho, né? Isabel, cheia do Espírito Santo, fala, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Isabel sauda a Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora se alegra muito com a saudação angélica, e ainda mais Deus, que é glorificado na sua humilde serva. A segunda parte da Ave Maria foi uma resposta da Igreja às objeções protestantes, né? Ali temos no século XVI as objeções protestantes, a revolta protestante acontecendo, e a Igreja, para afirmar novamente, né, a devoção à Santíssima Virgem Maria, então termina a saudação angélica, né? O dogma Mater Dei, que celebramos há dias atrás, né? E temos aí pedindo a Nossa Senhora que rogue por nós, não somente agora, mas na hora da nossa morte, que é o momento mais importante para nós. Muitas pessoas querem viver sem pensar na morte, né? Querem gozar a vida, esta vida que um dia irá acabar. Mas nós cristãos temos que ter em vista, né, a nossa morte, porque nos preparando para ela, nos preparando, né, para o ponto chave da nossa alma, né, que decidirá o destino final da nossa alma. O destino eterno da nossa alma, né, será no momento da nossa morte. Então, já diz o livro do Eclesiástico: lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás jamais. Então, se nós tivermos em vista o momento da nossa morte, né, já tem aquela frase célebre, né, se morre como se vive, né? Se vive como se deve morrer. Então, se a gente procura viver na graça de Deus, né, então, claro, Nossa Senhora nos socorrerá. Por isso que rezamos na Ave Maria: rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Porque na hora da nossa morte é que acontecerá, e temos aí muito bem narrado
né, seja nas meditações de Santo Afonso, nos exemplos, que a hora da morte é a hora que o inferno em peso virá para tentar arrebatar a nossa alma de Deus. Então, por isso que pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós na hora da nossa morte, né? Que nos defenda do inferno, que neste momento tentará, né, arrebatar a nossa alma das mãos de Deus. E como Nossa Senhora é uma poderosa intercessora, então pedimos a ela que interceda por nós neste momento tão importante. Algumas pessoas que vivem, que querem gozar a vida, né, sem pensar na morte. Mas este é o momento mais importante para nós. Então, por isso que devemos viver tendo em vista a nossa morte. E assim viveremos bem, né? Nós estamos aqui para amar, né? Para amar a Deus. Então, se nós procuramos amar a Deus, vivendo na sua graça, nos santificando e assim também amando ao próximo, né? Com certeza Nossa Senhora intercederá por nós, não nos deixando perecer na hora da nossa morte. E, né, Nossa Senhora promete que os devotos do seu rosário também terão um auxílio especial na hora da morte. Então, como já falamos atrás, Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, que era tão devoto do Santo Rosário, tem-se aí em alguns escritos que ele rezava pelo menos 30 terços, por dia, no mínimo 5 rosários, no máximo, não sabemos, mas só sabemos que ele vivia com um terço na mão, rezando sempre o rosário, ele que era tão devoto. Então, vamos pedir também a São Pio de Pietrelcina que nos ensine a ser verdadeiros devotos do Santíssimo. Muitas pessoas acham que rezar o rosário é somente estar ali contornando o terço, e rezando as Ave-Marias, e quando acabar, pronto, acabou a oração. Algumas pessoas também acham a oração do rosário muito cansativa, mas nós precisamos entender que a oração do rosário é a união da oração vocal, que é a Ave Maria, o Pai Nosso, o Glória, e demais orações. Nós precisamos unir estas orações vocais com a oração mental. E o que é a oração mental? É exatamente a meditação dos mistérios. Antes de cada grupo de dezenas, nós meditamos em um mistério da vida de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Então, durante este grupo de dezenas, durante esta dezena, nós vamos ali meditando, naquela verdade, e vamos ali naquela verdade daquele mistério e vamos contemplando a Santíssima Virgem, vamos contemplando nosso Senhor Jesus Cristo e assim vamos rezando a Ave Maria, que é como uma música de fundo, como uma cantilena, que nós vamos ali rezando e meditando, meditando. Assim, se nós soubermos unir a oração vocal com a oração mental, o rosário não será mais cansativo, não será mais uma coisa pesada para nós. E aí sim, nós estaremos rezando o rosário e agradando a Nossa Senhora. Porque o rosário não é só passar as contas e estar ali rezando Ave Maria, Santa Maria, mas também a meditação dos seus mistérios. Por isso é muito importante que no início,
antes de rezarmos o rosário, pedirmos a Nossa Senhora que nos ensine a rezar, né, o rosário, como ele deve ser rezado, né, um rosário bem meditado. Então podemos também, no princípio do rosário, pedirmos a Nossa Senhora, né, que nos dê a graça de rezarmos bem, de meditarmos bem o Santíssimo Rosário. Também é muito importante a récita do terço do Rosário em grupo, né? Temos ali no livro O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Este livro que, graças a Deus, está sendo muito divulgado hoje em dia, né? Nós podemos aí encontrar em várias editoras este livro, e é importante, né, para entendermos o verdadeiro sentido do Santíssimo Rosário. É importante nós lermos este livro de São Luís de Montfort, porque assim entenderemos, né, com exemplos bem claros que São Luís ali nos coloca, que Nossa Senhora promete aos devotos de seu rosário uma proteção especialíssima, né? E Santo Afonso aqui na sua meditação vai falar, né? Para compreendermos quanto agrada à Santíssima Virgem a devoção do Santo Rosário, basta refletirmos nas belas promessas por ela feitas àquele que constantemente reza o rosário. A todos os, disse Nossa Senhora ao bem-aventurado Alano, né? Que a todos os que recitarem o meu saltério, prometo a minha proteção especialíssima. O rosário será para todos um penhor seguro da sua predestinação à glória, porquanto é uma arma poderosíssima contra o inferno para extirpar os vícios, dissipar o pecado e vencer as heresias. Aquele que recitar devotamente o Santíssimo Rosário não será oprimido pelas desgraças, não morrerá de morte imprevista, sem sacramentos, mas converter-se-á se for pecador. Crescerá na graça se for justo e será feito digno da vida eterna. Os que na terra se esmerarem em propagá-lo serão por mim assistidos em todas as suas necessidades. E é importante frisar que o Santíssimo Rosário, né, não só pode ser rezado, claro, evidentemente, é necessário estar em estado de graça. Mas Nossa Senhora fala aqui, né, se for pecador, converter-se-á. Então, mesmo em estado de pecado, claro que precisamos e devemos sair dele, de estado de pecado, mas se nós estamos em estado de pecado, devemos e podemos rezar o rosário, para que assim Nossa Senhora nos dê a graça de nos convertermos, ou seja, de voltarmos à graça de Deus. Então, por isso que o rosário é uma oração muito importante, não só para aqueles que já estão no caminho do bem, que já estão na graça de Deus, mas também para aqueles que estão afastados de Deus. E assim, rezando o rosário, Deus, então, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, vai crescendo aquela mínima graça, né? A graça da pessoa se converter, verdadeiramente e voltar, né, a Deus, para a graça de Deus. Então, por isso, é importante frisar isto daqui. E Nossa Senhora também fala que se nós, né, nos dedicarmos a propagá-lo, ela nos assistirá em todas as nossas necessidades. Então, por isso, a importância do rosário, né, e a importância de rezá-lo em família. Quantos papas já falaram
sobre a família se reunir, né, para recitar o terço em família. Quantas famílias se reúnem aí diante da televisão para assistir, né, seja novelas, seja filmes, mas não se reúnem para rezar o rosário. E como já dizia Padre Pio, a sociedade de hoje está em pedaços, porque não reza, né? E hoje, em meio a tantas heresias que crescem, né, na nossa sociedade pagã, e para que também nós possamos nos fortalecer a nossa fé em meio a estas enxurradas e mais enxurradas de heresias, né, de tentações do mundo, mantermos firmes, nos mantermos inabaláveis através do rosário, né? Tem muitas imagens muito bonitas que mostram Nossa Senhora segurando o rosário e as pessoas agarradas ao rosário de Maria, né? E esta é uma imagem muito nítida do que acontece realmente se nós nos agarrarmos ao rosário, né, e recitarmos ali, sermos fiéis a Nossa Senhora. Com certeza ela nos ajudará e nos manterá firmes na fé. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né? Queremos aí crescer o nosso canal. Por falta de tempo nós temos, né, diminuído o conteúdo, diminuído as lives, mas com a graça de Deus aí então retornaremos para pequenos vídeos explicativos, assim para ajudar as pessoas. Então, muito obrigado pela audiência de todos, fiquem todos com Deus, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.